O nosso estudo do Kitzur Shulchan Aruch, a gente vai passar agora para o segundo volume, página 700, capítulo 128, que a gente vai estudar agora, no próximo mês, todas as alachot, se Deus quiser, pelo menos começar elas, o mês de Elul, de Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, o que der tempo para a gente poder estudar. Então, eu vou ler, como a gente fez das outras vezes, fazer a leitura da própria alachá, e depois a gente vai elaborar um pouco. 40 dias de benevolência, misericórdia e um período de arrependimento. Os dias que vão do início do mês de Elul até o Yom Kippur são chamados dias queridos. Não obstante, o Santíssimo, bendito seja, aceita durante todo o ano arrependimento sincero de quem retorna a ele. Entretanto, esse período é propício e selecionado para servir de arrependimento, por serem dias de misericórdia e dias queridos. No primeiro dia de Elul, Moshe subiu ao Monte Sinai para receber as segundas tábuas da lei e permaneceu no monte por 40 dias, descendo no dia 10 de Tishrei, quando o pecado do bezerro de ouro foi expiado. Desde então, esses dias tornaram-se dias queridos, e o 10º dia de Tishrei tornou-se o dia do perdão, o Yom Kippur. A maior parte, vou pular essa parte que não é prática para nós. O Ari, pulei 2 parágrafos. O Ari, o nosso mestre, Rabbi Tzchak Luria, o Arizal, de abençoada memória, explicou que a palavra Elul é um acrônimo de 4 palavras dos versículos que a gente vai ver. Então aqui ele vai trazer as famosas Rashei Tevot, que são as iniciais. A palavra Elul são iniciais de vários versículos, que a letra Aleph do Elul inicia uma palavra, o Lamed inicia outra palavra, que basicamente esses acrônimos indicam o que a gente deve fazer nesses dias. Então eu vou falar por cima. Ve'asher dosadah ve'elokim minal yado, umal Hashem elokecha et vavcha et vavzarecha, ani lo dodi v'dodi li, ish lerei matanot levionim. Ok. Então esses 4 versículos fazem alusão a 4 situações diferentes. Que esses são acrônimo do mês de Elul, que mostra para a gente o que a gente deve fazer nesses dias. O que a gente deve fazer nesse mês? Tzedakah, Teshuvah, que mais? Tefilá, Torá, muito bom. Então, esses versículos fazem alusão, cada um deles, a uma dessas coisas que vocês falaram. Primeiro, o genérico é Teshuvah. Teshuvah significa retornar. Os outros 3 são os 3 pilares sobre qual o mundo existe, que é Torá, Avodah, Gmilut Hassadim, ou Teshuvah, Torá, Tefilá e Tzedakah. Certo? O que significa isso? Então, um deles faz alusão àquele homem que ele ia para a cidade de refúgio. Se a pessoa cometeu, Deus nos livre, matou alguém sem querer, a Torá fala que ele tinha uma cidade de refúgio. O mês de Elul é o nosso refúgio. Um mês no ano, a gente consegue se refugiar, se dedicar mais ao estudo, se dedicar mais às práticas boas, e dessa forma a gente está se protegendo daquele que quer se vingar da gente. Quem quer se vingar da gente? Quem quer se vingar da gente? O Yetzer Hara. Ele quer se vingar da gente, tá certo? Não aquele que está lá fora, aquele que está aqui dentro da gente. Então, dessa forma, a gente consegue criar a nossa cidade de refúgio, a nossa proteção, a gente consegue se blindar dessa ameaça tão grande que é o Yetzer Hara, para a gente poder se preparar para o Rosh Hashanah. Como a gente faz isso? Então, uma delas é através da Tefilá, outra é através da Tzedakah, e a outra é Teshuvah, Tefilá e Tzedakah. Espera aí um minutinho. Então vamos ver o último. Esses 3 versículos simbolizam o arrependimento, a prece e a doação para a caridade. Então, a prece, ani ledodi vedodi li, eu para o meu amado e meu amado para mim, se aproximar de Deus. Ish lerei matanot levionim, um homem ao seu amigo e presentes para os pobres, é um versículo que a gente fala na Megillah de Purim, ou seja, a prática de boas ações. E o mal Hashem elokecha et vavcha et levavzarecha, Deus vai tirar o prepúcio do seu coração, isso simboliza o arrependimento. Ok? Então, essa é a halakha que a gente vai estudar hoje, elaborar um pouco mais. O que tem de especial nesse mês e qual deve ser o nosso foco nesse mês. Então, em termos práticos, a gente vai ler depois, que a gente começou a acrescentar uns trechos na reza. A gente começou a falar, ler David Hashem Ori. A gente começou, muitos costumam ouvir o shofar. E a gente já começa a lembrar do Rosh Hashanah. Pergunto a vocês, o que vocês pensam nesse mês de Elul? Se é que alguém pensa em alguma coisa especial. Esse mês, e o que tem esse mês? O rei está no campo. O rei está no campo, boa. O que mais? Quer dizer, o acesso está mais fácil.
Tá mais receptivo. Boa. Que mais? Alguém pensa, opa, tá chegando o dia que vai me julgar para não ser para o ano que vem. Sim ou não? Vamos fingir que a gente é bonzinho, pelo menos. Dá uma fingida aí boa para a gente, ano que vem, garantir que pelo menos um mês assim eu finjo que eu sou gente boa. Sim? Qual que é o pensamento, Marcos? Nada especial. Chuvar? Zé, fazer mais alguma coisa que você não faz durante o ano. Tuta? Não, como você falou, se cuidar um pouquinho mais, assim, para acrescentar alguma coisa e ser mais cuidadoso, assim, com o que você vê, o que você faz, Ok. mostrar que você se importa. Tá bom. Boa. Timer? É igual o ano todo? No, no es igual, no, de jeito nenhum. Tenta perfeccionar las habilidades. Ok. Melhorar os traços de caráter. Mais alguém? Introspecção. Ok? Sabe? Tá na mesma. Flávio? Eu me sinto menos culpado para confessar minhas coisas. Menos culpado para confessar. Ou seja, agora é hora de confessar, então confessa mesmo. Tá bom? Ok. Tá bom? Ok. Então, o tema, o nome principal que vai agora predominar do Rosh Chodesh Elul até Yom Kippur é a palavra tshuva. A tshuva é o resumo, é a palavra que resume tudo aquilo que vocês falaram. Se é rezar mais, ser mais cuidadoso, se melhorar, etc. A palavra é tshuva. Então, eu queria hoje elaborar com vocês um pouco o que significa teshuvah. Primeiro, as pessoas chamam tshuva de arrependimento, mas tshuva é retorno. Todo Yehudi, ele está sempre ligado com Deus, às vezes se esquece, durante o ano, às vezes a gente pode se distrair, e a gente volta para quem nós somos. Mas hoje eu queria dar um passo a mais e explicar de uma maneira mais aprofundada o que é a tshuva. O Maimônides, que ele legisla todas as leis da Torá, ele fala o seguinte: quando uma pessoa for fazer teshuvah, ele tem uma mitzvah da Torá de se confessar, chamada vidui. A pessoa pode ser ou do texto que está no Sidur, ou a pessoa simplesmente fala, olha, desculpa, fiz A, B, C, etc. Dá mais atenção aos judeus que vivem nas clínicas, idosos, se doar mais para o próximo. Eu já faço isso. Ótimo. Então, nesse mês tem que fazer mais. Muito bom. Então, olha que interessante. E aqui vem uma pergunta muito, muito importante. O Rambam, ele não fala que é uma mitzvah fazer tshuva. Ele fala o seguinte: quando você for fazer tshuva, dando a impressão, o dia que você quiser, se você quiser, quando você for fazer tshuva, você tem uma mitzvah. Sabe como faz tshuva? Confessando. Dando a entender que tshuva não é mitzvah. É meio que opcional. Ah, você quer fazer tshuva? Beleza, então vai lá e confessa. E sobre esse comentário do Rambam, vários e vários comentaristas sobre ele começam a discutir que história é essa. Qual que é a mitzvah da Torá? Tem mitzvah fazer tshuva ou não tem mitzvah fazer tshuva? Isso é a consequência. A mitzvah seria a consequência da tshuva, mas a tshuva em si, a tshuva em si é uma mitzvah ou não? Conta uma das 613. Mitzvah fazer tshuva, mitzvah colocar tefilim, mitzvah fazer tshuva. Ou não? Acho que não. Por exemplo, você não fez chuva assim. Certo? Você já nasceu religioso. Não, que tshuva não tem nada a ver com religioso, isso é besteira. Todo dia a gente peca. Com kippah, sem kippah, de barba ou sem barba. Todo mundo peca todo dia, não vem com história. Não sei que você seja Davi da Meller, sei lá, Moshe Rabbeinu. E mesmo eles, no nível deles, também cometeram suas falhas. Então, virar religioso, fazer tshuva, é um termo muito genérico, termo muito genérico de julgar e dar uma etiqueta para cada pessoa. A etiqueta é feita para as roupas, certo? Então, esse termo tshuva, não esquece o que te ensinaram, falaram, o cara é religioso, não é religioso. Garanto que você é mais religioso que muita gente em muitas áreas. E outras pessoas que têm uma aparência diferente, não são em outras áreas. Então, tira isso. Next. E fazer tshuva, que é arrepender, é refletir com o intuito de ser uma pessoa melhor, se lapidar. Sim. É uma mitzvah isso. Você tá é uma mitzvah? Na minha concepção. Ou talvez é um preparo para as mitzvot? Que é algo positivo, que é algo bom para se fazer, não tem dúvida. Claro que tem que fazer tshuva, não é essa a minha pergunta. A minha pergunta é se conta como uma das mitzvot ou não. Por exemplo, todas as mitzvot, a gente tem que fazer uma brachá. Todas as mitzvot. Quase todas. Baruch atah tefilin, Baruch atah tzitzit. Tem Baruch atah tshuva? Por quê? É uma mitzvah. Por que não é mitzvah?
Se é uma coisa boa, se é uma coisa tão importante, porque não tem bracha. Esse cara, você ia se dar bem na escola. Você pega a pergunta do professor, usa para a resposta e já enrola e embroma lá e vê se passa, vê se cota. É boa, muito amplo. Não é algo específico. Mas você não Boa. vai preparado para fazer as mitzvot se você não fizer chuvá. Boa, tá bom. Então é um pré-requisito. Boa. Exato. Então não é uma mitzvah. Então é isso que eu quero explicar para vocês. Então tem três visões diferentes. Tem três visões diferentes que todas são complementares de como a gente entende esse negócio que chuvá não é uma mitzvah. E por que eu estou entrando nesse detalhe? Se é mitzvah ou não é mitzvah, tem que fazer. Que diferença faz? O que eu estou querendo saber se é mitzvah ou não é mitzvah? Porque se a gente entender por que não é considerado uma mitzvah, a gente vai entender melhor o que é a chuvá. E o que caracteriza algo como mitzvah ou que não é considerado dentro das mitzvot das 613. Então, uma das explicações, a primeira opinião é do Minchat Chinuch, ele diz, não é uma mitzvah. Seria como se fosse, tem uma mitzvah dar o divórcio? Está na Torá. Mas é uma mitzvah circunstancial. Se o cara casou, primeiro tem que casar, né? Se o cara se separou, então a maneira certa de se fazer, dei esse exemplo ontem, é você escrever o divórcio. Não é uma mitzvah que todo mundo tem que escrever o divórcio. O levirato e várias outras mitzvot são mitzvot circunstanciais. Então esse Minchat Chinuch, ele explica, não tem uma mitzvah de fazer tshuva. Vamos pegar teoricamente, pessoa que nunca pecou, só como teoria. Não tem que fazer tshuva. Claro que na prática, acho que todo mundo vai ter que fazer. Então ele fala, não tem uma mitzvah. Se você for fazer tshuva, pelas circunstâncias que você acabou precisando, então sabe como se faz? A Torá te fala. Confessa. O primeiro passo é confessar. Sobre a confissão a gente pode elaborar depois, mas ele fala que é uma mitzvah circunstancial. Segunda opinião fala, por que não é uma mitzvah? Porque você falou uma coisa muito genérica. Tem várias passagens na Torá que Deus fala, olha, cumpra a minha vontade. Beleza, o que você quer que eu faça? Tefilim? Já, estou fazendo. Tzedakah? Estou fazendo. Que mitzvah que é essa? Cumpra a minha vontade. Façam as mitzvot. Não é uma mitzvah, façam as mitzvot. É mais um pré-requisito, é mais um conceito genérico para você se aproximar de Deus. Então, tshuva não é uma mitzvah. Tshuva é um pré-requisito. Tshuva é uma coisa mais genérica para a gente fazer a tshuva. Certo? Para a gente se aproximar de Deus. Aqui eu tinha escrito a terceira. Vamos ver se eu, de cabeça, não lembro agora a terceira. Vamos lá. A terceira explicação, muito bonita, é do Mabit, que é o seguinte. Sabe aquele cara que chega para o filho e fala, olha, eu quero uma festa surpresa. Você já perdeu todo o intuito. Se Deus chega e fala para você, eu quero que você faça tshuva, já perdeu o sentido da tshuva. O que é tshuva? Eu mandar você pedir desculpa? Ah, tá bom, desculpa. A gente faz com as crianças. Pede desculpa. Desculpa. Cadê o arrependimento? Não é sincero. A Torá te ensina e te instrui o que fazer, mas eu não posso te mandar fazer tshuva. Se eu te mandei fazer tshuva, mando falar desculpa, não é tshuva. Já perdeu a tshuva. Isso tem muito a ver com aquilo que você falou do rei do campo. Quer dizer, o rei no campo. O rei não pode estar agora se mostrando com toda aquela realeza. Porque se ele mostrar com realeza, é claro que você vai respeitar ele. É claro que você vai falar desculpa, mas não tem graça. Isso seria como se fosse uma imposição. Eu não quero te impor. Eu quero que você venha até mim. Eu fui até o campo, eu estou com roupa de camponês, eu estou com uma roupa normal, e eu quero que você se toque, poxa, deixa eu aproveitar, o rei está aí. Porque se eu te incentivar, eu já fiz por você. E toda a ideia da tshuva não é eu fazer por você, e sequer eu te mandar fazer. Você vai na casa do amiguinho e fala, minha mãe pediu para falar obrigado. Você não entendeu que você vai falar obrigado? Não, minha mãe pediu. Eu não falaria, mas minha mãe pediu. Fala, Jorge. É uma coisa que, você sincero para mim, às vezes não cai bem, não que por a gente desculpa por qualquer coisa. Eu não falo. Você vira para as pessoas e fala como se fosse uma coisa muito. Eu não falo, não consigo. Tá bom? Boa, boa. Mas é a mesma coisa você colocar desculpa tudo que eu fiz num grupo de WhatsApp. É isso, exatamente. Eu recebi um monte de desculpas pelo WhatsApp, aí fiz uma lista de transmissão. Tá desculpado. Você retira aquilo que você investe. Você não tem como tirar do investimento mais do que você investiu. Então, esse desculpa por tudo que eu fiz pode até ser que vale. Vale.
Pelo menos você falou desculpa, e o cara desculpou. Não, Eu quero estar quitado, você na está minha quitado. intenção. Valeu. Mas, para mim, Não. ultimamente, Beleza. é esse o princípio. Então, que você tá dizendo, Então, né? o judaísmo começa da prática. A prática é fala desculpa, resolveu, pronto, tá resolvido. Eu não Vai tô dando mudar? como fazer. Vai mudar para o ano que vem? Aí vai depender de como foi. Se foi esse desculpa pelo WhatsApp generalizado ou se foi realmente você se preocupou Mas e é pediu. falso. Hã? É falso. Então, Porque você por não isso quer na pedir Halakha, desculpa para uma pessoa. a gente vai fugir um pouco, mas por isso na Halakha, a pessoa pode pedir para você até 3 vezes. Você pode, até 3 vezes, pode negar. O que quer dizer essas 3 vezes? Não é que ele mandou 3 WhatsApp. Ele mandou já, programou, deixou ela programada. Já deixa para o ano que vem já programado, né? 10 dias antes do Rosh Hashanah, 20 dias antes, 30 dias antes, já manda automático, aí já responde automático. Estou viajando. Então, o que acontece? A ideia é você realmente pedir. A segunda vez você não pode pedir igual a primeira. Desculpa. Não aceitou, o problema é teu agora. Não. É 3 formas diferentes de pedir desculpa. Fora que você tem que quitar, se tem dívida com o cara, se você tem prejuízo, além disso, você já quitou todas as dívidas. Você pede uma vez, a pessoa pode negar, porque ele viu que está sendo sincero. Então, esse esquema de falar desculpa... Mas quando você pede desculpa, quem está pedindo desculpa tem que ter o entendimento de que ele está culpado. É claro. Muitas vezes ele acha que ele não Mas tá o que ele está culpado. dizendo, é, nós como judeus estamos sentindo a culpa, tá chegando em Yom Kippur, deixa, né? vai que vai dar mal, deixa eu só garantir. Então, desculpa aí, resolvi todos os problemas. Tá bom. Você vai tirar aquilo que você investiu. Eu não quero dizer, não é que não vale. Vale. Você pediu desculpa, vale. Porque a pessoa falou, te desculpa, tá valendo. Você me desculpa também, te desculpa, tá valendo. O cara falou, estou desculpado pela lei, você está desculpado e acabou. Agora, o que você vai colher disso? Será que ano que vem você vai mudar a tua atitude? Aí vai depender como foi essa desculpa. Simples. Então, não deixe de falar desculpa porque é uma coisa superficial, mas se você realmente quer mudar... Até porque se você não mudar, não valeu nada a desculpa que você pediu. Aí é outra pergunta. Será que se não mudou, não valeu? Será que valeu alguma coisa? Vamos deixar para outra vez. Vamos voltar aqui para o nosso tema, chuva em geral. Não, Sim? agora eu vou começar... Então, por isso que eu estou explicando o que é a chuva. Então, a chuva, a maneira de você fazer a chuva é você falando desculpa. Você batendo no coração ou para Deus ou para o próximo. Olha, te ofendi, desculpa, tal dia, tal coisa eu te fiz, perdão. Tá certo? Mas esse é o que, como a gente falou, é resultado final. O Rambam coloca, qual é a mitzvah? A mitzvah não é falar desculpa. É isso que o Jorge está falando. A mitzvah não é falar desculpa. A mitzvah é você se arrepender. E não tem nem mitzvah para isso. Não tem como te dizer, olha, vai lá e pede desculpa. Tudo bem, os livros ajudam a gente a falar, olha, é a hora de você pedir desculpa. Mas não tem muito sentido eu falar, vai lá e pede desculpa. É a hora de você pensar e chegar na conclusão, talvez você fez muita coisa que você merece uma desculpa durante o ano. Então, essa é a ideia, acho que é muito profunda, que o Rambam, nas entrelinhas, está mostrando para a gente que não tem uma mitzvah de tshuva. Não porque é menos que uma mitzvah, pelo contrário, é muito mais que qualquer mitzvah. Qualquer mitzvah eu preciso falar, faz isso. Aqui não tem como te falar para fazer. Você sozinho tem que se tocar. Eu te dou uma dica. A Hashem vai dando as dicas para a gente, tá chegando meu aniversário. Eu gosto de festa. Faz tanto tempo que a gente não se encontra. Vai dando as dicas. Aí quem sabe, né? Passa na frente da loja de roupa para a mulher e fala, olha, tá na promoção. Aí o marido, legal, que bom, bom saber. Aí vai para a próxima. Vou passar na frente do restaurante, cheirinho bom. Me lembra a minha infância mesmo. Vamos para casa. Né? Então, acho que você ainda não entendeu como funciona o relacionamento. Eu estou te dando umas dicas. Você não está entendendo? Lamento, tá certo? Não é. Não é. Fala. Não, mas muitas vezes também a ofensa não é intencional, né? Às vezes você fala uma coisa que machuca alguém, ofende alguém, mas se você não teve a intenção. Tem vários níveis de pecados. A gente isso, né? estudou no Shabbat de manhã, passado, retrasado, tem vários níveis de pecados. E cada um tem o seu nível de desculpa. Não é a mesma coisa um cara que fez uma ofensa muito grande com um cara que te ofendeu sem querer. Cada um merece um tipo de desculpa diferente. Assim, porque quem se sentiu ofendido está lá naquela posição. Né? Você que ofendeu sem intenção, você nem sabe que você ofendeu. Você está vivendo a tua vida normal e o cara está lá ofendido. Então, para esse caso, vale a pena. Por isso vale a pena você, às vezes, falar, desculpa que eu te fiz. Então, você garante. Vai que eu te fiz sem perceber. Você garante. Tudo bem. Mas eu acho que tem muita coisa que a gente fez intencionalmente também. Sim, lógico. E para isso, claro. Às vezes, o sem querer, às vezes é pior. Porque eu tô tão... Aquele cara que entra esbarrando em todo mundo na sala. Não percebi. Esse que é o problema. Você está entrando aqui, você não percebe que tem mais gente aqui? Esse é o teu problema. Você ofende as pessoas sem perceber.
como um bulldog na loja de cristais. Fala. Comentários? Então, essas 3 explicações aqui, vamos voltar. Por que não existe, então, uma brachá para a gente fazer a chuva? Certo? Primeiro, não existe uma... Só um minutinho. Tinha aqui uma explicação bonita. Não existe eu falar uma brachá para uma mitzvah que não é bem uma mitzvah. Deus não me mandou eu fazer. Não tem uma brachá. Obrigado por mandar fazer. Não te mandei fazer. Eu espero que você faça sozinho. Então, por isso não tem uma brachá. Mais uma explicação. Vamos supor, a Alahá prevê o seguinte cenário. Cômico, bizarro, mas pode acontecer. O cara foi lá e roubou um tefilim. Ele é muito religioso, ele quer colocar tefilim. Tá certo? O cara vai lá, e quer dizer roubar, às vezes é pegar sem permissão. Não precisa ser o cara, foi saltar o banco. Você dá um nome mais bonitinho, né? Mas o cara roubou. Então faz brachá ou não faz brachá? Ele vai colocar o tefilim roubado. Ele é muito religioso. Ele, Rabino, eu roubei um tefilim. Eu quero saber se faz brachá ou não faz. Você está rindo, mas muitas vezes, de uma maneira mais sutil, a gente faz a mesma coisa. Muitas vezes a gente faz algo errado para justificar o certo. Os fins justificam os meios. Então eu dei um exemplo radical, mas tem vários cenários que a gente faz a mesma coisa. Então isso se chama... Boa. Agora, mitzvah Não é uma brachá para carne não kasher. Exatamente, não tem brachá para uma carne não kasher. Exatamente. Então, isso se chama mitzvah rabá baverá. Uma mitzvah que vem através de uma verá. A Torá contempla tudo. Quer dizer, é certo fazer isso? Claro que é errado. Mas existe. A gente já contei há pouco tempo atrás essa história. Já contei várias vezes. Aquele cara, o Rabino chegou ele era professor na Yeshiva. Vocês vão lembrar da história, a maioria pelo menos. E ele sempre se preocupava que não tinha um bom café com leite na Yeshiva. Quando tinha café, não tinha leite. Quando tinha leite, não tinha café. Quando tinha açúcar, não tinha copo. E aí um dia ele decidiu trazer de casa um leitinho. Aí ele deixou lá o leitinho. Na hora que ele foi tomar, já estava vazio. Os moleques da Yeshiva, coitado, não tem comida, não tem... Viu lá o leite finalmente e tomaram. Aí ele colocou lá, não roubar. Chegou lá no dia seguinte, estava terminado já. Amar ao próximo, nada. Um dia ele colocou lá, leite não kasher. Ficou inteirinho lá. Certo? Por algum motivo, às vezes a gente gosta de se prender numa mitzvah e a gente se desprende da outra. Não tem mais importante, menos importante. Mas a Torá contempla isso. O cara foi lá e roubou um lulav, roubou um etrog. Faz a brachá ou não faz a brachá? Vale a mitzvah ou não vale a mitzvah? Então, tem vários cenários, várias situações, porque depende da mitzvah. Tem mitzvah que não precisa ser minha. Eu cumpri a mitzvah. Eu fiz a mitzvah, botei tefilim. Ah, não era meu? Problema à parte. Seu problema que eu vou resolver depois, mas o tefilim eu botei. Tá certo? Tem mitzvah que tem que ser minha. Por exemplo, uma sucá. Se eu roubo uma sucá, eu roubo o fraco da sucá, que é o principal da sucá, fui lá no vizinho, cortei as plantas dele, botei em cima da minha. Ele tá viajando, não viu. Ele me deixa, mas você não pediu. Tá, né? Você foi, roubou. Você é teu amigo. Você foi lá sem permissão, você não cumpriu a mitzvah. Porque tem que ser lechá, tem que ser para você. E usar uma sucá sem pedir, não é sem permissão porque a pessoa daria, mas sem pedir entrar lá, fazer uma brachá, fazer uma... Eu acho que se você entrou sem permissão não tem problema, porque acho que tem um conceito, me lembrar que tem um conceito que as pessoas estão felizes que você vai poder entrar e fazer a mitzvah. Mas o cara fala, não tá feliz, você cortou a árvore dele para botar as plantas, fazer tua sucá, corta do outro vizinho, não da minha. Eu fiz isso na sucá do meu amigo. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Você está fazendo chuvá, entendeu? E você não tá roubando nada. Não, só isso você não está tirando nada dele. Entrando na sucá dele, você não está tirando nada dele. Então não tem problema. Então a Alahá entra em todos esses detalhes. Por mais bizarro que seja, ela contempla, porque faz parte da condição humana. Então, uma coisa é certeza. Você não faz brachá numa mitzvah roubada. Você não faz brachá numa mitzvah que veio através de um pecado. Eu roubo para dar tzedakah, Robin Hood. Tá certo? Então, não tem. Você não faz brachá. Então, por que você não faz brachá na tchuvá? Qual é o único jeito, qual o pré-requisito para eu poder fazer tchuvá? Pecar. O que o cara precisa fazer para separar? Precisa casar primeiro, né? O que o cara precisa fazer para fazer tchuvá? Claro que tchuvá tem um sentido mais amplo, de se aproximar de Deus, etc. Mas no sentido literal, o cara pecou, quer se arrepender. Qual é o pré-requisito para fazer tchuvá? Pecar. Então toda tchuvá é uma mitzvah que veio através de uma haverá. É como se fosse que o cara roubou para poder fazer a mitzvah. Então, como que eu vou fazer? Baruch atah Hashem, você me ordenou fazer tchuvá. Eu nunca te ordenei fazer tchuvá. Não mandei você pecar. Você pecou, eu te ajudo. Mas nunca te mandei você fazer tchuvá. Então, essa é a ideia que o Rambam transmite para a gente, que não tem uma mitzvah em fazer uma tchuvá. Não porque não é mitzvah.
Porque esse é um tipo de mitzvah que é muito além das mitzvot. E a gente remete àquilo que a gente falou no começo, que tshuva é retornar. Um Yehudi, na verdade, por que Hashem aceita a tshuva? Porque Hashem diz para você, olha, eu tenho um monte de expectativas de você. Como um pai tem expectativa de um filho já crescido. Mas mesmo que o filho ele quebrou todas as expectativas, ele foi contra tudo que o pai ensinou a ele, um filho não vai deixar de ser filho. E o pai chega e vira e fala, olha, eu estou num mês bom agora. Agora já é um mês de misericórdia. Vem conversar comigo. Eu sei que você errou tudo, você fez tudo errado. Eu não estou te mandando mais, porque se eu te mandar, você vai fazer errado também, você não vai querer vir. Se eu falar, venha na minha casa, não vou vir, não quero saber de você. Mas se eu criar um ambiente onde a gente se aproxima de novo, tem chance. Então, toda a ideia da Tchuvá, que é isso que eu queria transmitir para vocês agora com essa primeira alahá, que com isso a gente vai continuar o mês até Yom Kippur, na verdade, é aquela conexão que a gente tem com Hashem, que é muito além das mitzvot. Como se manifesta essa Tchuvá? Bom, agora eu vou pedir desculpa verbalmente, é uma mitzvah. Eu vou começar a melhorar, é uma outra mitzvah. Esse vai ser o resultado de que o arrependimento foi realmente sincero. Mas a mitzvah em si, a tchuvah em si, não é uma mitzvah. É muito além. Bom dia. Obrigado. Oi. Bom dia para todos.